In progress. É a nossa Constituição. Ahm, e depois, pronto, eu fui indo, e as coisas foram-se, como peças de um puzzle, foram-se juntando umas às outras. E eu pensava, depois falaremos também um bocadinho, brevemente só, sobre todas as coisas que estão a acontecer, não só na nossa igreja, fora da nossa igreja, no fundo, da nossa comunidade, que é a comunidade humana. Não é só na nossa comunidade, é na comunidade humana. As coisas que estavam a acontecer e eu pensava, que a coisa mais importante e por onde nós devemos começar, talvez quando nos sentimos ou confusos ou perdidos, é sempre esta consciência. Nós somos uma família. Esta é a primeira coisa. Somos uma família sob Deus, não sob um qualquer governo ou ideologia. Somos uma família e os nossos pais são Deus, os pais celestiais. E o que é a Constituição? A Constituição da Choneluk tem a ver com isto e porque é que a Constituição da Choneluk é uma Constituição de amor e de comunidade. Então vamos ver. Sim, nós somos um grupo espiritual, fundamentalmente, apesar de agora estarmos a fazer passos cada vez maiores na sociedade, a nossa direção e a nossa raiz são sempre o nosso relacionamento com a nossa origem, com o nosso Criador. E por isso nós não estamos assim muito habituados a focalizar-nos em documentos ou estruturas formais. É qualquer coisa que nós sentimos que não nos pertence e que não tem muito sentido na nossa vida de fé. E eu acho que é por isso que nós nos focalizamos na nossa. Acho que na verdade nós nem nos recordamos que temos uma Constituição, que é a Constituição da Disponibilidade. Esta Constituição foi mencionada, foi só mencionada pelo verdadeiro Pai, quando ele me ensinou uma lei celestial durante a sua vida, não é? E referiu-se a alguns artigos que eram a Constituição Celestial. No entanto, a Constituição, ela não foi produzida durante a vida do verdadeiro Pai, foi só mais tarde. Nós também já falámos disso no outro sermão, quando a verdadeira mãe foi construindo aos poucos tudo. Sim, foi a verdadeira mãe que liderou um grupo, não é? E avançou com esforço para codificar a Constituição da Johnny Book. E o subtítulo desta Constituição é Lei Religiosa, por isso é uma teocracia. É uma lei religiosa para a realização do mundo ideal de paz de Deus. Ela foi adotada em fevereiro já de 2014. Os nossos jovens nem têm ideia disso. A Beatriz disse que não sabia que havia uma Constituição. Eu penso que não é a única. E talvez até alguns de nós nem pensemos que sim, nós temos uma Constituição, não é? Depois foi alterada, teve amendas, em 2016, e há uma versão de 2020. Se vocês forem à net, encontram Channel Good Constitution, tem mais até do que mais do que um site onde vocês podem ter acesso a esta Constituição. E é uma Constituição com 15 artigos, desculpem, 15 capítulos e muitos, muitos artigos que cobrem tudo aquilo que uma Constituição deve cobrir, mas através deste quadro, este quadro ajuda-nos a compreender quais são as diferenças tão grandes e tão profundas das Constituições que nós conhecemos e que cada nação do mundo tem. E nós vemos aqui à esquerda estes critérios da autoridade, da unidade central, da cidadania, da governação e do propósito. E de acordo com estes critérios, vejam as diferenças incríveis que há entre as constituições nacionais e a Constituição da Disponibilidade, que é uma nação, mas é a nação cujos cidadãos são todos os seres humanos. E então, no que diz respeito à autoridade, nós vemos imediatamente que a autoridade vem de Deus, através dos verdadeiros pais, mesmo quando eles já não estiverem aqui conosco. Nunca nos podemos esquecer disto. E é muito interessante que a unidade central não é o indivíduo, somos nós. São as famílias abençoadas, o que significa que, eventualmente, toda a humanidade será cidadã da Johnny Luke como família abençoada. E no que diz respeito à cidadania, é interessante, é uma cidadania espiritual. E porquê que está aqui bênção? Por causa da linhagem. Porque é uma nação à qual nós pertencemos por linhagem. É a linhagem de Deus.
e é um governo teocrático. Talvez esta palavra nos traga alguma ressonância não tão boa, porque nós conhecemos governos teocráticos hoje em dia, que são, na verdade, governos autoritários e autocráticos, não teocráticos, verdadeiramente, mas têm esse nome. Mas aqui é verdadeiramente uma teocracia sob os verdadeiros pais. E qual é o propósito? Eu penso que é aqui que verdadeiramente nós nos diferenciamos. Não é uma ordem política baseada no poder, em tantas outras coisas não vamos aqui mencionar. Não. O propósito é criar uma sociedade celestial baseada no verdadeiro amor. E é exatamente por isso que é tão difícil, porque é baseada no verdadeiro amor. E isto um bocadinho faz-me sorrir, por um lado pela sua seriedade e por outro lado porque eu sei que é aqui que nós andamos a marchar desde que conhecemos este grande ideal. Nós embatemos-nos sempre nesta grandíssima dificuldade daquilo que é o verdadeiro amor. E, de facto, uma das perguntas que nós nos fazemos é: mas esta Constituição, onde é que isto foi implementado até agora? E em qual nação é que isto foi implementado? Foi implementado na Channel Book. A Channel Book foi proclamada, nós estamos a viver neste momento na era da Channel Book, a nova era, não é? E quem é que são os cidadãos? Somos todos nós, todos aqueles que são famílias abençoadas e que foram enxertados na linhagem de Deus, somos nós, os cidadãos da Channel Book, não é? Somos todos nós. E então, uma coisa que nós podemos imediatamente, quando vemos a diferença, nós podemos dizer que a Constituição da Channel Book é uma Constituição que, ao contrário das outras, nos chama a viver como uma só família sob Deus. Não é um número infinito de constituições que defendem o próprio território, que defendem a própria soberania, os próprios interesses. É uma Constituição que nos chama a viver como uma só família, todos juntos. É um plano. Isto foi ideado por Deus. É um plano para o mundo inteiro, centrado no coração e não no poder. Esta é a grande diferença e este é o nosso motivo de orgulho da nossa Constituição, da Constituição da Channel Book. Nós podemos fazer esta pergunta, mas nós estamos prontos para a construção desta família global, desta comunidade? Uma família é uma comunidade. E a comunidade é uma família, esta família global, a comunidade santa dos pais celestiais. Nós estamos prontos para isto? É uma comunidade centrada no coração. Não é centrada no conhecimento do princípio divino, ou só de atividades que fazemos, centrada no testemunho. É uma comunidade centrada no coração. E nós estamos tão ocupados, seja na nossa vida pessoal e familiar, seja na nossa vida de fé, que nós esquecemos facilmente, porque estamos verdadeiramente busy, né? Estamos ocupados, estamos a fazer tantas coisas. Vimos aqui, fazemos isto, é preciso fazer isto, é preciso fazer aquilo. Temos que testemunhar, os nossos jovens têm que fazer a angariação de fundos, estão tão ocupados. Nós temos a nossa vida, a nossa família, os nossos relacionamentos fora daqui, as nossas lutas, os nossos conflitos. E este aspecto central, que tudo aquilo que nós fazemos e que é o centro da nossa comunidade, que é o coração, nós facilmente perdemos isto. Porque o centro da nossa fé, nós estamos habituados, o centro da nossa fé é fazer, é orar, é oferecer devoção. Agora, toda a devoção oferecida à verdadeira mãe é sempre fazer alguma coisa, é mexermos-nos. Mas e o coração? E é interessante como algo que nós nem sequer imaginamos que pode ser, por assim dizer, a moldura deste coração é a Constituição. É na Constituição que nós somos chamados a viver centrados no coração. Não é uma Constituição que nos fala de política.
Estamos prontos para construir essa comunidade? Não é uma pergunta, como é que se diz, provocadora. É uma pergunta que, enquanto eu pensava, eu fiz a mim mesma. Nós estamos prontos para construir esta comunidade centrada no coração. E esta pergunta justifica-se porque a Constituição da Johnny Book, ela em si é um plano, não é? Ela propõe uma mudança profunda de paradigma. Nós, cada vez que ouvimos a queda, eu acho que cada um de vós, comigo acontece. Seja lá quem for que esteja a ensinar a queda, eu tenho sempre alguma coisa que eu aprendo ou que me faz refletir. A queda pode ser explicada de muitas maneiras. A queda foi o caos, ou seja, do mundo ordenado e de acordo com o plano de Deus, disso passou-se para um mundo de desordem total, onde cada um perdeu a sua própria posição original, começar por Deus, que deixou de ser o Senhor deste mundo. E um outro Senhor passou a ser o Senhor deste mundo. Começou por aí, nós próprios saímos completamente da nossa posição e tudo ficou desgovernado. E é muito interessante que com aquele primeiro casal, e no primeiro casal, e nós falámos nisto também num outro sermão há muitos, muitos anos, baseado num texto do Dr. Otomo. A primeira família disfuncional foi de Adão e Eva. A família disfuncional não é algo novo, agora fala-se. Mas a primeira família, onde marido e mulher se odiaram e foram abusivos, foi a família de Adão e Eva. E depois estes pais abusivos tiveram filhos. E aqueles filhos foram os primeiros filhos vítimas dessa família abusiva. E por isso, como irmãos, foram abusivos. E um matou o outro. E isto foi o caos. E aqui já não havia nada de Deus. E não havia nada de ordem. E não havia beleza, nem alegria, e nem esperança. Não havia esperança neste momento. Por isso, lembro-me também da Giuseppe Cali ter falado e ele explicou o relacionamento entre homem e mulher, mas porquê que o homem e a mulher devem ser inimigos? Se nós compreendemos aquele símbolo do yin e yang e como os dois se encaixam um no outro e fazem parte de um todo, e se agora nós compreendemos que Deus é pai e mãe, alguma vez essas duas partes que são uma só funcionariam não só separadas, mas como inimigas. E criou-se toda uma história, uma cultura de coisas que nós dizemos, nós próprios ainda dizemos. As mulheres são incompreensíveis na maneira de perceber o que é que passa pela cabeça delas. Os homens não são capazes de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E então há todo um mundo feminino e há um mundo masculino que fala um do outro. Eu rio, mas na verdade não é? Tem aquele livro muito famoso que as mulheres vêm de Vênus, que é o planeta do amor, e os homens vêm de Marte. Yeah. Há toda uma cultura de caos e nós estamos impermeados nessa maneira de pensar, nessa maneira de ver, nessa maneira de sentir. Nós, nas nossas famílias abençoadas, vivemos esta grande dificuldade ainda de ser marido e mulher como esse tal yin e yang, completamente em harmonia, em que um aprecia o outro e defende o outro e protege o outro. E em que depois essa unidade se torna uma unidade de amor e de proteção incondicional para com os filhos. E estes irmãos que crescem uns com os outros, nesse amor dos pais. Tudo isto se perdeu e nós estamos neste caos, não é? E é por isso que todo o nosso movimento é nesta direção, na direção da família, que é a base fundamental do novo mundo, é a família. E é uma família que é o oposto deste caos. E qual é o nosso grande desafio? É a mudança de paradigma. É a mudança deste caos para aquilo que é a família. Não é? Este nosso grande desafio é onde as relações humanas, na família,
mas também na sociedade, se orientam pelo cuidado mútuo. Eu para com todos vocês e vocês todos para comigo. E não pela busca egoísta da autoridade, do poder, de comparação, talvez também de ciúmes. Não é? Então, esta mudança de paradigma, no fundo, trata-se de um apelo à construção de uma comunidade global, cuja coesão se funda nos valores do coração e não na imposição de poder. Nós, que já entramos na Johnny Book, já falámos também aqui sobre isso, temos uma bagagem enorme, é como quando nós vamos ao aeroporto e nos dizem desculpa, estas malas não podem. Não podem mesmo, são muitas malas, é muito peso, não se pode. Alguém de vocês já passou por essa situação, depois ter que abrir a mala e tirar coisas de lá e vesti-las ou metê-las na mochila. Eu já vi isso, é uma situação. Na Johnny Book nós temos estas bagagens, temos estas malas enormes, cheias, 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 a rebentar, e não nos queremos desfazer daquilo que lá está. Porque é aquilo que nós conhecemos, é aquilo que nós vivemos, é aquilo que nós sentimos e que sentiram os nossos antepassados antes de nós. É muito difícil abrir aquela mão e tirar aquilo de lá de dentro e poder avançar. É ou não é? E poder encher aquilo com o coração. O que é isso do coração? O que é que a gente lá vai meter dentro também? Então, o verdadeiro pai disse: a divisão e o conflito continuam a afligir o mundo, mas a família da unificação pode tornar-se uma família de irmãos e irmãs, que facilmente transcendem raça, nação e qualquer barreira, se conseguirem demonstrar uma vida exemplar de doação e de viver para o bem dos outros. Este sonho certamente tornar-se-á realidade, especialmente neste tempo de grande transição na providência. Já naquela altura, isto o Pai ainda estava connosco. Peço-vos que vos unais de coração uns com os outros e com os verdadeiros pais. Esta frase, claro, mãe do verdadeiro pai, toca sempre a nossa mente original, faz-nos refletir, mas passaram-se muitos anos, passaram-se uns anos, desde que o verdadeiro pai já não está connosco e desde aí a providência tem unfolded, tem avançado tantíssimo, não é? E já não se trata de sermos irmãos na família da unificação. Não é já esse nível, não é esse o patamar. Mas de aplicar o modelo da família a qualquer nível da sociedade, nesta era da Johnny Cook. Como é que nós podemos fazer isso? Por exemplo, a regra de ouro da Johnny Cook de viver para o bem dos outros tem que se tornar a regra de ouro da família, mas na política, na lei e na economia. Quando os políticos governam com o coração parental, e nós ouvimos isto e estamos a dizer isto, são todas histórias da carochinha. Mas nós estamos, o importante é nós sabermos que temos um rumo e temos um objetivo e temos de compreender o que é a política original. A política original é uma posição parental, onde quem lá está toma conta daqueles que estão sob a sua responsabilidade para os proteger, para os ajudar a crescer, para os guiar. Esta é a política original, assim como a lei e também a economia. José Tacali também fez uma comparação maravilhosa entre a família e a economia. A economia devia ser feita de acordo com o modelo da família. Na família, o pai e a mãe, quando não há dinheiro que chegue, não é? É igual para todos. E eles são os primeiros que abdicam para os filhos. E nós pensamos mais uma vez, isto é tudo uma grande treta. Mas esta é a economia de Deus. E esta é a economia que a nossa Constituição da Johnny Book promove. Porque é uma economia sob a soberania de Deus, guiada pelos verdadeiros pais. E temos que acreditar nesta economia. Temos, começando por nós mesmos, tendo nós esta noção muito clara. Qual é a economia original? Ninguém rouba a ninguém. Tu vens antes de mim, ou aquilo que eu tenho é também teu.
e juntos vamos fazer mais para poder dar a mais. Esta é a economia original. Outra projeção na sociedade. O coração parental, acabamos de falar, na liderança, os líderes agem como pais responsáveis, não como governantes. Os líderes, como pais, têm a responsabilidade de individuar cada um dos filhos e saber o que é que cada um pode fazer melhor. E quando um tem alguma dificuldade, como é que eu vou poder ajudá-lo para ele poder superar essa dificuldade? É um coração parental na leadership, que até hoje não foi possível. Como disse também Giuseppe Cali, e eu já mencionei isto aqui, imediatamente após a queda, ao canto de cada líder em qualquer nível da sociedade, Lúcifer pôs um anjo de liderança caída. E muito interessante isto. Nas relações éticas, todas as instituições refletem relações de confiança. Vocês podem imaginar um mundo onde nós não temos medo dos outros, não temos medo de ser magoados, enganados, traídos, mas é um fluir de confiança e de tranquilidade e de cuidado para com os outros e de uma responsabilidade que é partilhada. A responsabilidade não é tua, é minha também, é de todos nós e de acordo com a capacidade de cada um. E no caso da educação, a educação do coração e do caráter. Quantas vezes nós, sobretudo na UPF, falamos a família é a escola do amor. E a sociedade tem que refletir isto em todas as suas áreas. A família é a unidade básica da Constituição da John Locke. E é na família que nós aprendemos a amar. E a sociedade tem que refletir isto em todas as suas áreas, em todos os seus ramos. Unidade e corresponsabilidade. Isto é tão presente nos nossos relacionamentos de um a um. O sucesso de um é o sucesso de todos. Ou o sucesso de um é a minha inveja e a minha tristeza. O sucesso de um é a minha alegria. O sucesso de um é o sucesso de todos. Todos ficam felizes. Todos celebram. Oh, que bom que te aconteceu isto. Oh, ainda bem que conseguiste isto. Oh, não é? Louvado seja o céu. Que bom, não é? E os problemas são partilhados e não são escondidos. E isto pode parecer, qual é a importância? Não serem escondidos. Porque neste reino governado por esta Constituição, não há sombras. Não há coisas escondidas, não pode haver, porque tudo tem que pertencer a Deus. Tudo tem que pertencer a Deus. Se tudo pertence a Deus, tudo pertence a todos os filhos de Deus, sem exceção. Por isso é sobre estes princípios. Estes são os princípios que estão na base desta Constituição. E qualquer sociedade que se torne uma extensão do modelo é baseado nisto, que se torna uma extensão do modelo de uma família centrada em Deus. A família centrada em Deus, mais uma vez, é a família humana, não é a nossa comunidade de Barcarena, ou de Portugal, ou da Europa. É a família humana. Uma sociedade onde os líderes governam com um coração parental, as leis protegem como irmãos mais velhos e os professores cuidam como pais amorosos. Não são professores que se tornam um perigo, uma ameaça, que abusam, mas são pais. Sempre esta dimensão parental em qualquer aspecto da sociedade. Esta é a visão da Constituição, da nossa Constituição da Johnny Book. É uma família global sob Deus, onde todas as esferas da vida refletem a cultura do verdadeiro amor. Comecemos por praticar este modelo nas nossas próprias famílias e nas nossas próprias comunidades. E claro que eu tenho a certeza que ninguém diz que isto não é maravilhoso. Esta é uma visão absolutamente incrível e nós também penso que todos nos sentimos muito orgulhosos de fazer parte, porque somos cidadãos da Johnny Book, nós fazemos parte da implementação desta Constituição, seja como membros, seja como famílias abençoadas, seja como filhos de piedade filial para com Deus, não é? E para com os nossos amados verdadeiros pais. E, como irmãos e irmãs que nos protegemos, sim, que nos protegemos, que nos ajudamos,
que nos apoiamos uns aos outros. E estamos aqui a falar, tantas vezes nós aqui no sermão, nós falamos de coisas assim, muito ideais. Claro, não vamos falar e não vamos promover aquilo que nos rodeia. Falamos de ideais e falamos de coisas enormes que nós às vezes sentimos, já, talvez por serem tão grandes e tão maravilhosas, não fazem bem parte de mim. Mas nós, com certeza, que desejamos que este sonho se realize. E esta é realmente a parte em que eu fui rever as notícias da semana passada e transcrevi as frases dos jovens. Porque verdadeiramente, naquela primeira parte do vídeo, com aqueles jovens água pura que foram entrevistados, ou a quem lhes foi pedido para fazer um comentário, eles disseram estas coisas. Eu mantive exatamente o português, como foi traduzido, que é um português que vocês vão ver, não é exatamente o português europeu, mas não faz mal, porque é a tradução que veio assim. E vamos rever o que estes jovens disseram em relação à verdadeira mãe. Serei uma água pura que transmite verdadeiro amor. Vamos de mãos dadas com a verdadeira mãe. Seremos filhos verdadeiros que protegem a verdadeira mãe. Seremos um apoio e uma esperança para a verdadeira mãe. A verdadeira mãe, nós a amamos. Nos tornaremos o seu braço direito e o seu braço esquerdo e a protegeremos, verdadeira mãe. E outro disse: nós não somos perfeitos, mas com a fé que temos uns nos outros e com a oração para a mãe, somos como se fôssemos um. Esperamos que, por estar juntos, possamos fazer milagres. E outro disse: serei alguém que abre o futuro junto à verdadeira mãe nesta era dourada. Cultivarei este momento com beleza, para que se torne um momento inesquecível. É quase poesia aquilo que eles disseram. E outro disse: cada vez que oro no Chonwanggung, sinto que não sou só eu que oro, mas que represento todos os membros do mundo para consolar a verdadeira mãe. E depois ele disse: quando chove, penso que a Yojinim nos está acompanhando. Por isso, enquanto a verdadeira mãe na Terra, que ela diz está na Terra, devemos obter as nossas maiores vitórias. Com o sentimento de consolar a verdadeira mãe, estamos sempre junto dela. E por detrás desse sorriso da mãe, sei que há muita dor. Isto é dito por um jovem, muito jovem. Mas sempre diante de nós ela nos mostra um sorriso, porque está diante dos seus filhos. Cada vez que vejo a verdadeira mãe assim, sinto profundamente que ela é a nossa Wangomá, que nos considera seus próprios filhos. E sinto que que para a verdadeira mãe não há ninguém além de nós. Acho isto verdadeiramente. E outro disse: desejo de coração que a verdadeira mãe possa passar cada dia com felicidade. E se ela puder viver cada dia com sorriso, isso me deixaria muito feliz. Amamos a verdadeira mãe. Obrigada, verdadeira mãe. Eu não sei se a verdadeira mãe viu este vídeo, eu espero que sim, porque se a mim me tocou tanto, eu penso que poderia trazer conforto ao seu coração. Penso que é um coração fundamentalmente ocupado de preocupação e solidão. Então, esta manifestação de amor é uma manifestação também de fé, de unidade de coração, muito pura. E é porque é muito pura, isto não tem nada de elaborado. Tem nada são frases muito simples e aquilo vem do coração. Eu acho que é por isso que é tão comovente. Sim, eu tive umas lágrimas e eu não quis repetir isto. E isto é muito importante porque isto cria uma energia que afasta as sombras, desculpem, isso é italiano, as sombras da verdadeira mãe. Neste momento, há muitas sombras à volta da verdadeira mãe. Há um grande ataque, há um ataque maciço, porque ela é o centro, é o olho do ciclone da providência neste momento, e claro que todas as forças vão ter ali. E esta energia destes jovens, esta semana vimos também todos reunidos ali e oram e oferecem devoção. E exprimem em voz alta e nos seus corações isto. Cria uma energia incrível para levar luz aonde estão estas sombras que querem completamente abafar a verdadeira mãe. E como ela disse, que pena, não,
Ela disse numa conversa com Dieter Schmidt que agora ela compreende perfeitamente o quanto ela ainda seja invisível para a sociedade e o seu valor quando seja ainda desconhecido para a sociedade. Mas toda esta força incrível, substancial, é uma luz que afasta estas sombras, esta devoção, porque é muito pura e é centrada no coração. E isto fez-me tanto pensar naquilo que está a ser gerado, não só ali, mas por tantos outros jovens em todo o mundo e pelas nossas orações e a nossa devoção, toda esta energia que vai na direção da verdadeira Mãe para a proteger e, no fundo, para proteger o reino de Deus. Então, de repente, veio-me à mente que e se nós gerássemos esta onda de amor na nossa comunidade? Esta onda vertical que vai na direção do céu, que vai para a verdadeira Mãe, precisa de uma base, de uma fundação horizontal. E se nós gerássemos esta onda, uns para com os outros, não só para com a verdadeira Mãe, mas entre todos nós, na nossa comunidade de Barcarena ou na nossa comunidade do Porto, em geral em Portugal, na nossa comunidade da Europa, não só aqui do Sul, só do Oeste, mas toda a Europa, na nossa comunidade global. E se intencionalmente, não apenas quando vem assim, que brota do coração, no sentido que talvez estejamos nos nossos momentos de devoção, de oração, mas com uma intenção muito especial, onde quer que eu me encontre, em qualquer momento do dia, eu posso gerar essas emoções em relação a alguém da minha comunidade, naquele momento, naquele exato momento, onde quer que eu esteja, em silêncio, pode ser. E eu digo, eu penso numa pessoa e digo, desejo de coração que tu possas passar cada dia com felicidade. E posso dizer, estas no fundo são uma repetição daquilo que aqueles jovens dizem, mas não agora só em relação à verdadeira mãe, mas em relação àqueles que são os nossos irmãos e irmãs que nós conhecemos. Desejo que tu possas viver cada dia com um sorriso. Serei um apoio e um porto seguro para ti. Eu estou a pensar em alguém e digo, eu serei um apoio e um porto seguro para ti. E penso numa pessoa e digo, eu vou de mãos dadas contigo. Não estás sozinho, não estás sozinha. E posso simplesmente dizer, obrigada, e eu amo-te. Este, esta, este é o tal paradigma, esta é a mudança de paradigma, de que a direção da nossa devoção e do nosso amor nunca funcionará a 100% se for só na direção vertical. Porque depois nós não temos esta fundação original, nós não estamos habituados. Nós não estamos habituadas a orar pelos outros, ou a tomar um momento do nosso dia como se fosse um oponopono, e a emanar do nosso coração, sempre do nosso coração, uma energia de amor, de proteção, de cuidado para com alguém específico. De repente, não sei, de maneira muito prática, à meia da manhã, eu penso num irmão, talvez até já não veja há muito tempo, talvez um irmão que já não venha, ou penso no seu filho ou na sua filha. E naquele momento eu mando àquela pessoa uma energia e digo uma destas coisas ou alguma coisa que eu sei que aquela pessoa está a passar e eu, naquele momento eu envio esta energia. E mais tarde isto pode acontecer em qualquer outro período do dia. Aquilo que nós fazemos, que até hoje é chamada de devoção, como também já tinha sido ensinado em Champyong. Devoção é tudo aquilo que nós fazemos que não é centrado em nós. Quando nós oferecemos a alguém a nossa ajuda a alguém, qualquer coisa que nós estejamos a fazer é devoção. Devoção não é só estar nos nossos joelhos a orar especificamente por todos os pontos da providência e por todos os nossos convidados e por todas as nossas organizações. Não é só isso, devoção. Devoção é tudo aquilo que sai espontaneamente do nosso coração em relação a alguém. E isso é devoção, até em relação à criação.
E este shift, esta mudança de paradigma, porque nós, é assim, se nós refletirmos, nós já temos tudo, até temos a Constituição. Nós temos tudo, tudo. Mas o que é que falta para poder substancialmente proteger a verdadeira mãe e criar uma família onde todos os outros que ainda não pertencem a esta família queiram desesperadamente pertencer? Quando nós falamos de testemunho, testemunho também faz parte da nossa devoção. Mas aonde é que nós os trazemos? E que família é que nós somos? Mas nós temos dentro de nós o desejo e todas as capacidades para fazer, para gerar constantemente. Imagina, não sei se agora aqui estamos 20 pessoas, vocês imaginem que estas 20 pessoas e todos aqueles que nos estão a vir em casa, todos os dias, pelo menos uma vez por dia, centram o próprio pensamento centrado no coração e enviam uma onda de amor e enviam uma onda de proteção. Vamos imaginar que isto é uma realidade. E também agora podemos perguntar, e por que é que não fazemos? O que é que isso custa? É uma coisa complicada? Ou é simplesmente porque não faz parte dos nossos hábitos? Um bocadinho. Sim, sim, eu faço. Obrigada, Joana. Obrigada. Não percebi bem qual era o problema, mas obrigada. O que é que nos impede de fazer isto? Nós podemos enviar assim, até aleatoriamente, apesar de eu não acredito no acaso e penso que quando alguém vem à minha mente, por alguma razão lá, mas também posso simplesmente conhecer a situação de alguém e simplesmente enviar este meu amor e esta minha atenção. Não custa nada, ou simplesmente dizer amo-te. Na minha mente eu posso dizer isso. Ou posso dizer também sim, quando aparece a minha devoção. Depois de toda aquela lista infinita que nós temos, dessas coisas pelas quais nós temos que orar, eu posso descer ao nível da minha comunidade e orar especificamente por alguém. E mandar-lhe o meu amor e dizer: eu estou aqui, eu estou contigo. Se nós conseguirmos fazer esta mudança de paradigma, porque o paradigma não é só a nível das constituições. Esta mudança de paradigma é também a mudança da nossa maneira de viver a nossa fé. Nós temos que compreender que neste período de Johnny Luke, em que estamos a construir o reino de Deus, que é um reino de amor, a nossa devoção não pode ser só vertical. E quando eu amo o meu irmão, é a minha devoção horizontal. E é o meu dever como cidadão da Johnny Luke. Porque a Constituição da Johnny Luke é isso que me pede. E é para aí que me guia. Então, aqui no capítulo 1 das disposições gerais, secção 3, Johnny Book, artigo 10, sobre a soberania, diz: a soberania da Johnny Book para a realização de um mundo ideal de paz emana de Deus sobre os verdadeiros pais. E, no ponto 2, a soberania da Johnny Book para a realização de um mundo ideal de paz concretizar-se-á através de nós. Através daquilo que nós acabamos de falar, através de cada um de nós. Nós não podemos esperar, como nós estamos habituados, que haja eleições
e que alguém vá para o governo e resolva a nossa vida. Nós somos o governo na Johnny Book. Claro que haverá posições de leadership e haverá eleições. Mas depois, a essência da Johnny Book, que são as famílias e que são famílias centradas no verdadeiro amor, não vai ser a governação, vai ser a capacidade que nós temos de vibrar em amor e de construir sociedades centradas no coração. Porque assim, todas as esferas da sociedade, política, da economia, todas, serão elas também embebidas em amor. Desculpa. E, sim, isto, sábado passado, nós todos fomos convidados a ver o sermão que depois foi aqui de novo dado pela Uni. E no sábado, antes de vermos o sermão, Dieter Schmidt partilhou algumas palavras sobre a situação na Coreia. E ele manifestou aquilo que está no nosso coração, que é, ok, depois da entrada vitoriosa no Cheongsam, a nossa expectativa era que tudo iria ser assim suavemente, como numa autoestrada, e ia correr tudo bem de uma forma muito fluida, sem contratempos. E não é isso que está a acontecer, dentro e fora, né? Yeah, no Japão, na Coreia, yeah. E claro que a verdadeiramente está preocupada com isso, e por isso é que ela pediu que este sermão fosse visto em todas as comunidades e em todo o mundo. E nós vimos e pudemos compreender porque é que verdadeiramente deu essa diretiva. O sermão é verdadeiramente incrível. E o que aconteceu ao povo judeu mesmo após a entrada na Terra Prometida, e quando eles também pensaram, bem, é depois de Calvário, felizmente, e nós finalmente chegamos à Terra Prometida. E o que é que aconteceu? Não vamos repetir a história da cá. E nós pensamos, porque um homem, um deles estava possuído pela, como é que se diz, desculpa em português, pelo desejo de dinheiro, pela avidez, Ganância. ganância, pela ganância. Yeah, nós podemos pensar nisso. Bom, não foi um problema de Acã. Eles todos entraram na Terra Prometida, mas era um povo cuja maturidade do coração ainda não estava madura. A maturidade do coração não estava madura. Essa foi a raiz daquilo que aconteceu. E nós podemos perguntar: será que aquilo que nos está a acontecer hoje, depois da entrada vitoriosa de Jonathan, não é porque nós também, ainda como povo, não temos um coração maduro? Será que não é também porque nós ainda não conseguimos ressoar com o coração de Deus nessa vibração de paz e de harmonia e de benignidade, não é? De bem, de coisas boas e bonitas. Será que não é por isso? Por isso este Val de Acor, depois daquilo que aconteceu, nem vou falar daquela perseguição, mas no fundo tornou-se também um lugar de esperança. Depois disso, depois de um lugar de punição, tornou-se um lugar de esperança. E isto talvez nos leve a refletir se a nossa comunidade santa dos pais celestiais é esse lugar de esperança. Se não é só um lugar de punição ou um lugar de acusação, mas é um lugar de esperança. Por isso, apesar de Acor ter começado como um lugar de julgamento, Deus transformou numa porta de esperança. Então, no fundo, este vale de Acor tornou-se um símbolo de renovação e de restauração e um novo começo para Israel. E as nossas comunidades. Então, assim, também nós, as nossas comunidades, as comunidades sagradas do Pai Celestial, nós queremos ser essas portas de esperança, até mesmo para nós mesmos e para todos aqueles que nos vêm conhecer, todos aqueles que vêm bater à porta e todos aqueles a quem nós vamos. Se nós levarmos este nível de coração, as pessoas vão se sentir atraídas por nós e querem vir e querem pertencer. Assim como o povo de Israel passou
do castigo para a esperança, também nós somos chamados a passar do paradigma do medo. Tantas vezes nós vivemos no medo, na insegurança, a passar para este e do individualismo para o paradigma do amor e da esperança, de comunidades de amor, não de pessoas que oram de joelhos e oferecem só devoção, não só disso, mas comunidades de amor, comunidades de esperança. Então, a Constituição da Johnny Book pode, à primeira vista, parecer assim um quadro rigoroso. De facto, nós lermos aqueles 15 capítulos, é isso que parece, mas na verdade é esta porta de esperança. É isso mesmo. É um guia para construir um mundo baseado no coração. Por isso, a Constituição da Johnny Book é a Constituição do amor e é a Constituição da comunidade. É isso que é a nossa Constituição da Johnny Book, da qual nós temos de sentir muita gratidão e muito orgulho. Então, para concluir, eu gostaria só de propor, eu acho que basta 15 segundos em que cada um de nós vai fechar os olhos e vai pensar na primeira pessoa que lhe vier à cabeça e lhe vai mandar uma energia de amor, ou de cura, ou de ajuda e daquilo que nós sentirmos que queremos dar a essa pessoa. Vamos fazer isso agora, todos juntos. Quando eu disser um, dois, três. Vamos todos fechar os olhos por um bocadinho e vamos fazer isso por alguém da nossa comunidade. Um, dois, três, vamos. Eu mandei luz e amor a uma pessoa e cada um de vocês sabe a energia que criou. Isto foi muito substancial, não foi só no silêncio da nossa mente, escondido dentro da nossa mente. Aquilo que nós fizemos agora foi gerar substancialmente energia muito boa em relação a alguém. Claro que podemos fazer isto também com os nossos convidados, mas aquilo que nós estamos a falar hoje, e agora mesmo já antes de terminar, é nesta mudança de paradigma que temos verdadeiramente que fazer, que é uma comunidade centrada no coração. E não só na devoção e na fé. Essa, absolutamente. Mas agora nós temos que construir a fundação horizontal. E vamos então ler para concluir estas palavras da verdadeira mãe que estão na contracapa da autobiografia. E a verdadeira mãe diz: o meu objetivo e determinação de vida é realizar o sonho de Deus. Os nossos pais celestiais anseiam por viver juntos com todos nós, como gerações de bem e pessoas amorosas, formando a comunidade sagrada dos pais celestiais, uma família sob Deus. Estou determinada a tornar esse sonho uma realidade durante os anos que me restam e convido todos os meus leitores a juntarem-se a mim nesta missão histórica. Quando chegar o momento que a verdadeira mãe nos vai deixar, porque vai acontecer, a verdadeira mãe poderá ir em paz, mesmo que este tal reino não esteja construído como nós o desejamos. Vai ser preciso tempo. Mas eu acredito que a verdadeira mãe poderá morrer em paz, poderá ir para o mundo espiritual em paz, para a ajuda do verdadeiro Pai. Se atrás dela ficar uma comunidade que se vai unir completamente, que já está completamente unida, onde não há divisão, é onde há só amor. Eu tenho a certeza absoluta
se a nossa comunidade, a comunidade sagrada dos pais celestiais, for esta comunidade do coração, for este lugar seguro, este lugar de cura, este lugar de proteção, este lugar de compaixão, este lugar de amor, verdadeiramente poderá transitar para o mundo espiritual com paz no seu coração. Porquê? Porque nós seremos capazes, absolutamente, de cumprir a nossa missão como cidadãos. Então, esta era a minha mensagem para hoje. E muito obrigada por terem estado a ouvir até agora. Então, agora vamos todos orar juntos e vamos oferecer aos nossos pais celestiais. Pais celestiais e verdadeiros pais, nós estamos aqui exatamente como uma grande família, é uma pequenina célula da tua grande família humana, irmãos e irmãs que nos encontramos aqui, como todos os domingos, e onde nós queremos oferecer a nossa devoção, mas queremos também partilhar o amor que nos une e também partilhar a esperança que nós temos uns nos outros e partilhar a esperança que todos nós, como comunidade, podemos fazer milagres. Podemos fazer os milagres que tu precisas e os milagres que os verdadeiros pais precisam, que toda a humanidade precisa, que são milagres de amor. Coisas incríveis que tu serás tu a realizar essas coisas incríveis através do nosso amor, através da nossa fundação do coração. Serás tu a fazer esses milagres, Pai Celestial? Nunca nós poderemos, de alguma maneira, criar com só nós esse mundo ideal. Serás tu a realizá-lo através de cada um de nós, na medida em que nós seremos capazes de amar. Pai Celestial, nós queremos oferecer a Ti este momento, queremos oferecer a Ti tudo aquilo que agora partilhamos e oramos para que possamos, dia após dia, sempre, cada vez mais, estar em sintonia com o Teu coração, que o foco do nosso dia, quando nós acordamos e até que vamos descansar, que o nosso foco seja sempre estar contigo e olhar à nossa volta e ver os nossos irmãos e irmãs e ter este coração de abraço, ter este coração de partilha. Pai Celestial, que tu nos possas ajudar neste processo, nesta mudança grande que nós temos que operar dentro de nós, com a ajuda de todo o bom mundo espiritual, desses anjos maravilhosos que agora cada vez mais estão perto de nós e podem trabalhar connosco, os nossos antepassados, Deus, de vontade, todos os nossos espíritos, que todos juntos, céu e terra juntos, podemos todos vibrar nessa incrível vibração de amor e que possamos assim realmente trazer os teus milagres aqui em Portugal e em todo o mundo. É com muita gratidão que nós te oferecemos tudo isto e todos juntos te oferecemos esta oração e no meu nome, Ana Paula Berto, membro de uma família abençoada central que atende a Santa Mãe Acho. Só tirar isto. Obrigada por estas palavras. Vou pedir que possamos mandar ondas de amor à Ana Paula e uma salva de palmas por estas palavras. Agradecemos pela inspiração dos pais celestiais e possamos ressoar com esta boa energia pela nossa semana afora. Neste momento, estamos a finalizar o nosso serviço de domingo para os nossos irmãos do Zoom, do qual mais uma vez agradeço por estarem aqui. Um grande beijo, desejo para vocês uma onda de energia e de afeto e que encontrem sempre um sorriso em cada dia da semana e
Deixem-me só aqui passar ao nosso líder nacional para os anúncios, antes de podermos finalizar, porque talvez ele tenha algumas informações a dar-nos relativamente à próxima semana. Vamos dar uma salva de palmas aqui. Olá, bom dia, boa semana, irmãos da sala, irmãos do Sul, ouvimos, desejo uma semana cheia de bênçãos, um especial, proteção divina, coisas boas, julgo, belíssimo. A informação que eu tenho para dizer, nós estamos ainda em obras, nós não temos capacidade de realizar o workshop no próximo sábado, por isso vai ser cancelado, vai ser criada uma nova data com as condições que a gente possa ter para receber todo mundo aqui com as condições mínimas, porque nós estamos pendentes de quem vai para a obra. Como só pode ao sábado, daí ontem, não consigo concluir, e o próximo sábado já é o curso. Por isso, fica adiado para uma data a posterior e para que ninguém fique preocupado com esta oferta que nós vamos fazer pública, quem quiser participar, vai ser um dia muito preenchido de informação também, conforme estamos juntos, partilharmos, conhecermos melhor. Vamos, em vez de ser um dia, vamos deixar para setembro e fazemos um fim de semana e assim compensarei com 2 dias. Se calhar um sábado e fica um pouco de assim, vamos de regresso. Não sei se me queres entender, mas fica para setembro, fica ainda a data decidida e compensarei com um dia e meio, um sábado inteiro, domingo a seguir ao serviço de linha que termina e todos vão embora. Adjunto, era isso que eu queria dizer-vos. Desejo mais uma vez muitas bênçãos e que seja uma semana de tremendas vitórias, porque nós sabemos que o mundo ideal está muito longe e a Paula falou tão bem, ela esmerou-se incrivelmente, né? Mas nós, muitas das vezes, na nossa correria, eu, sobretudo, quando nem tenho tempo para parar, muitas das vezes, né? Eu sempre que eu posso acender a vela, mesmo que não tenha grande tempo para fazer longas orações, porque a minha vida não é só oração. Aliás, o meu pai diz que a nossa vida deve ser uma vida permanente de oração, é na casa do banho, né? Mas quando eu acendo a vela, pelo menos no emano, 3 horas aí, para os pais sociais, para os verdadeiros pais, para todas as crianças abençoadas. E quando tenho tempo para a segunda geração e para todas as pessoas que têm ligações connosco. Porque, na verdade, a Verdadeira Mãe está a passar por grandes dificuldades. O nosso movimento na Coreia está numa investigação tremenda, mas é uma maneira do nosso movimento ser conhecido globalmente. E a vitória vem sempre quando prevalece sobre o mal que nos está a acontecer. Adju, as nossas orações todos os dias, Adju, Mansé para os verdadeiros pais, aos pais celestiais e para todas as famílias abençoadas. Isto é a vossa oração. Não perco muito tempo com muitos cabelos. É, Nuno! Um aplauso para o Nuno. Irmãos e irmãs, e obrigado por vir. Adju. Obrigada, Adju. Deixem-me só aqui dizer que no próximo domingo estão todos convidados a fazerem a vossa lancheira, a vossa cesta de piquenique, a calçarem os ténis e virem ter connosco ao Parque Municipal de Cabeça de Montachique. Ponham no GPS que ele vai lá ter. A informação será enviada mais perto do próximo domingo, mas tentem ver se conseguem tirar um tempinho para podermos, como é que se diz, praticar o vivermos em comunidade e com o coração de amor. Só juntos é que podemos fazê-lo, por isso estão todos convidados. E ninguém venha cá ao centro, não se assim. Podem vir para limpar, mas é para entender connosco. Mas vemos então um bom domingo, está bem? Um beijinho à Marta, à Joana Sola e Josefina Sebo, à Isabel, à Ju, ao Senhor Liberto, Gustavo, Beni e à Jana. Tchau. Obrigada. Obrigada.